Obrigado, Pai, pela oportunidade de te encontrar mais um dia. Obrigado pela Tua palavra que permanece para sempre, não passa. Tua palavra não passará. Poderão passar a terra e os céus, mas a Tua palavra permanece. E obrigado, Senhor, por nos instruir na palavra que é a verdade. Obrigado por nos fazer assentar em tronos, nos lugares celestiais ao Teu lado, para nós reinarmos contigo desde já. Tomamos aquilo que está no futuro, aquilo que nos aguarda, tomamos nas nossas mãos pela fé, para que se manifeste no nosso viver nestes dias, no nosso dia, no nosso tempo. Em nome de Jesus, nos revela a Tua palavra, a Tua verdade e a nossa posição em Cristo, nesta noite. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Aleluia. Shalom, shalom. Vamos lá. Bom, semana passada nós falamos sobre a obra do Espírito Santo nos nossos dias, né? Testificamos de que Ele nos faz filhos de Deus. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos. Falamos que somos então uma criação nova, uma nova criação e uma criação direta de Deus. Mencionamos mais uma vez de que houve um tempo em que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, lembram? E nasceram gigantes, né? E, na verdade, esses que são nascidos dos filhos de Deus, que são anjos caídos, com as filhas dos homens, não são humanos. Eles eram gigantes, nefilins, e eles não vão para o céu. Então a palavra declara, e nós vimos isso também bem rapidinho na última vez, que primeiro a gente, para entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito. Lembram? E o nascer da água, que muitas vezes é ensinado que é das águas do batismo, e outras tantas vezes é ensinado que é da água da palavra, né? Porque nós devemos ser lavados na palavra. Mas, mais do que isso, entendemos a revelação mais atual é de que nós temos que nascer da água como um ser humano. E depois nascer do Espírito, porque o Espírito é quem vivifica a palavra. Então nós somos nascidos do Espírito, porque cremos na palavra, mas isso é o que é chamado nascer do Espírito. Nascer da água é um nascimento natural de qualquer um de nós que nasce porque estourou a bolsa, amém? E você está lá boiando, estoura a bolsa e você nasce, da água. E na verdade, nós, os seres humanos, somos 85% água, amém? Né? Nós vamos falar um pouco sobre imposição de mãos hoje, então, não sei se vocês já viram na internet, mas você pega a água normal e tira uma foto das moléculas d'água e elas aparecem num estado. E depois você pega e ora em cima da água. Só ora. Ora e tira outra foto da molécula. A molécula d'água, por conta da tua oração, ela vira, parece um floco de neve. Não sei se vocês já viram isso na internet. Depois você puxa aí na internet, você vai ver água e oração. Bota isso ali, você vai ver que tem uma água com uma molécula normal, e ela é redondinha, e depois tem uma água que recebeu oração. E a água que recebeu oração, ela fica mais parecida com um floco de neve. Vocês já viram floco de neve? Aparece no controle remoto do ar-condicionado, aquele negócio todo cheio de bico. Aquilo lá é água orada. É muito legal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque pela imposição de mãos, você impõe mãos na água e você consegue ver que altera a foto da molécula da água. Imagina nós que somos 85% água. Então, quando você impõe mãos, é de tremer. Amém? É para ser curado mesmo. É de Deus. Bom, então nós vimos o nascimento da água e do Espírito. Vimos então que
nós também somos feitos agora uma criação direta de Deus. Como lá no Velho Testamento, os filhos de Deus, a gente entende, são anjos que foram criados um a um por Deus. Eles são chamados filhos de Deus. Eles possuíram as filhas dos homens, mas eles eram criados por Deus um a um, uma criação direta. E aqui a gente percebe que também, não porque nós nascemos da vontade da carne e da água e nos tornamos seres humanos, não, mas agora porque nós fomos feitos nova criação e quem nos regenerou foi o Espírito Santo e Ele é Deus, então nós somos também uma criação direta de Deus. Os que nasceram de novo, que são nova criação. Acompanharam? Nascer da água te faz natural. E você não é uma criação direta de Deus, você é um filho do homem. Os filhos dos homens. Mas nascer do Espírito, que é pela fé, e já não vem mais da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus, te faz uma criação direta de Deus. Tudo bem? E uma nova criação, né? Nós vimos também que, lá em 1 Pedro 1, 23, vamos retomar daqui, porque eu não li esses textos aí semana passada, depois a gente vai entrar nos batismos lá, mas vamos abrir lá em 1 Pedro e vamos olhar melhor esses textos aqui. 1 Pedro 1, 23. Se alguém não tem Bíblia, tem uma coleção aqui, ó. Diz lá: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, aqui ele não está associando palavra com água, ele está associando palavra com semente, tá? E essa semente da palavra é a palavra esporá, que está aqui, ó, na apostila, que significa uma semente que precisa ser fecundada para germinar. Isso é a parte feminina da procriação, no espírito, não no natural, no espírito. A palavra, a semente da palavra, essa palavra que está traduzida semente, é no original grego esporá, e esporá é um óvulo, é mais ou menos isso. Só que aqui ele está falando de vegetais, de plantas. Então, esporá é uma semente que está esperando ser germinada. É como um ovo, um óvulo. E isso é a semente da palavra, né? E aí depois em 1 João 3,9 aparece semente outra vez. 1 João, vamos lá, 3,9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então aí essa palavra semente já não é mais, ela está traduzida semente também, mas a palavra no original é esperma, e não esporá. Semente de Deus. E aí refere-se ao Espírito, que é o agente masculino, que vem em cima da palavra, e aí você nasce do Espírito. Vimos lá ainda que Deus tirou o esperma da parada para trazer Jesus ao mundo. Tirou. Por quê? Porque a semente do homem que foi contaminada é que transfere pecado de geração em geração. É pelo esperma, a semente do homem. Então tem a semente da mulher, que aqui a gente faz uma analogia com esporá, é uma outra semente, aqui é a semente da palavra, mas esporá fala de óvulo, fala do agente feminino, que precisa ser fecundado, que aqui, no caso de Jesus, é Maria. Maria em si não transmite pecado,
porque quem transmite pecado é o esperma do Adão, de geração em geração. É na semente do homem que se transmite pecado. Então, as mulheres nascem pecadoras tanto quanto os homens, mas as mulheres em si não transmitem para a geração que elas vão trazer à luz. Só que todas as meninas tiveram um pai, amém? Então, mas aí a semente de José é tirada e essa esperma, essa palavra, está traduzida aí semente de Deus, a gente vê aqui nitidamente em 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então esse é um outro componente que fecunda e que não leva adiante o pecado para a próxima geração, porque é semente de Deus. E essa é a semente de Deus, é o Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava é a palavra para quando a galinha vai chocar ovos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quer dizer, ele estava chocando. O Espírito Santo está trazendo a luz. Ele é agente de semente de Deus. E então, esse agente vem sobre Maria. E Maria não transmite o pecado. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É o Espírito sobre Maria que faz nascer um ente santo. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Batismo ou batismos? Abra lá em Hebreus 5:11 e vamos acompanhar aí a leitura até o 6:2. Hebreus 5:11 diz lá: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Do que ele está falando, hein, gente? Ele está falando aqui que Jesus foi chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Né? É uma outra ordem, que é sobrenatural. E Paulo está dizendo, olha, sobre isso nós temos muito que falar. Mas esse texto é intrincado, é difícil. E ele então explica aí, sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque, devendo já ser mestres em razão do tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos. Tá? 3 anos é que o autor de Hebreus, que provavelmente é Lucas, declara para a igreja que, por causa do tempo decorrido, 3 anos em que se plantou a igreja, e eles já deveriam ser mestres, né? Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quer dizer, com 3 anos, alguém que está em contato com a palavra de Deus, e estudando, e em contato com o próprio Deus, e recebendo do Espírito, e cavando as Escrituras, ele, em 3 anos, deve ser já mestre. Tudo bem? E Paulo está dizendo assim, olha, já correu o tempo para vocês serem mestres, mas olha, ele está explicando que vocês ficaram tardios em ouvir, né? E
ainda necessitais de que se torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Porque explicar que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é feijoada, é alimento sólido. E ele não consegue, porque se ele vai falar sobre isso, boia todo mundo. Então eu tenho que dar leitinho para vocês. É essa a queixa. Então, precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Qual prática? O que é que diferencia aqui a criança de um adulto? A prática. Prática do quê? Prática do quê? Da palavra. A gente precisa não ser ouvinte negligente, mas praticante operoso da palavra. Quando praticamos a palavra, aí a gente amadurece. Então ele está dizendo, o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pela prática da palavra, você fica esperto em discernir o bem e o mal. Por causa da prática da palavra. Os adultos procedem assim. As crianças não praticam a palavra, elas ouvem. Entra por aqui, sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui. E assim vai. E aí, como não pratica, não tem as faculdades exercitadas. Fica só no entra por aqui, sai por aqui. Criança. Ele não está falando aqui com uma juventude aqui, tá? Nos Hebreus. Ele está falando com a velharada. Viu? A veiarada. Veiarada. E eles vão, por causa da prática, têm a faculdade exercitada para discernir o bem e o mal. E escolher o bem. E andar no bem. E praticar o bem. Aí ele vai retomar e fala no capítulo 6 aqui, vou ler só até o 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de... Aí ele vai falar aqui de coisas que são fundamentos da doutrina de Cristo. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Por quê? Porque antes da gente nascer de novo, as nossas melhores obras, a palavra declara que eram como trapos de imundícia. É como aquelas bandagens que eles usavam para cobrir os leprosos. Aquilo se chamava trapo de imundícia. Então, isso é obra morta. Aquilo que se praticou no tempo da nossa ignorância, no tempo da incredulidade, no tempo, enfim, sem o novo nascimento do Espírito, é obra morta. E ele está dizendo que a primeira coisa é você se arrepender dessas obras mortas. Arrependimento de obras mortas quer dizer, quando você foi confrontado pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo e te chamaram, fizeram um apelo, você recebe Jesus no teu coração, isso inclui uma mudança de direção. Arrependimento das obras mortas. E agora nós vamos andar em quê? Obras de fé. O contrário de obras mortas é obras de fé, porque aquilo que não é pela fé é morto, é pecado, é obra morta. E como não se tinha fé, o que se fazia era obra morta. Agora temos fé, e o Espírito veio sobre essa medida de fé que cada um recebe e a vivificou, né? Semente, esperma, faz viver. E aí... agora sim podemos realizar obras de fé. Isso é doutrina básica do Evangelho. E ele está dizendo, não temos que voltar para ensinar tudo de novo das doutrinas básicas. E aí ele vai continuar dizendo, então, primeira coisa, lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Depois, fé em Deus. E agora é a segunda maneira,
É obra de fé, e é fé em Deus, não fé no Corinthians. Amém? É fé em Deus. O Todo-Poderoso é Deus. Amém? Legal. Então, segundo fundamento básico, fé em Deus. E o ensino sobre batismos é outro básico. Mas se eu te perguntar sobre os batismos, você vai gaguejar. E nós vamos falar deles. Mas continua sendo rudimento da fé. O ensino para a igreja sobre batismos, no plural. E imposição de mãos. Então aqui é que eu falei com vocês de imposição de mãos. Não podemos impor mãos precipitadamente, isso é doutrina básica. Imponham as mãos para ser curados, né? Imponham as mãos para separar pessoas no ministério. E aqui é básico. E sobre ressurreição de mortos e juízo eterno, também é básico. Rudimento da doutrina de Cristo os mortos vão ressuscitar. Os mortos ressuscitam, todos, uns para a vida e outros para a morte eterna. Isso é básico. Ressurreição de mortos é doutrina básica. E, por fim, ele fala de juízo eterno. O que é isso? Lago de fogo, inferno. Né? Hoje a gente escuta pastores ensinando contra o inferno. Não tem isso na Bíblia. Não tem a palavra inferno, não aparece na Bíblia. A palavra inferno não aparece na Bíblia. É verdade. Só aparece Hades, Sheol, Tártaro e Lago de Fogo. Lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus demônios, aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo dos homens, nós. Não só Satanás, os seus demônios e a morte, foi todo mundo lançado no lago de fogo. Isso é doutrina básica, tem inferno, juízo eterno, vai ficar lá para sempre. E as pessoas hoje já começam mas Deus é amor, gente. Como que é isso? Você está brincando? Como é que um Deus, criador de todas essas coisas, vai pegar o cara, vai ficar lá eternamente gemendo? Não morre nunca mais, fica lá gemendo. Haverá choro e ranger de dentes, para sempre. Juízo eterno, Não vai acabar em pizza, vai acabar mal. E Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. E se o teu nome não está no livro, você vai para o lago de fogo. Isso é doutrina básica. Hoje se discute, já se questiona. Isso que se discute, se questiona, já é o espírito do anticristo, que está por aí solto. Se não tivesse juízo eterno, Deus está de brincadeira. Porque os caras estupram as mulheres aqui a cada minuto. Né? E a gente abençoa, perdoa e ora para que se arrependa das obras mortas e se converta. Tanto faz se ele estuprou ou se ele sonegou, mas não se arrependeu, agora você vai pagar pela tua incredulidade, pela tua rebelião. Então é lago de fogo, não tem essa de purgatório e fica lá um pouquinho, dá uma limpada legal, tal, toma um banho, agora vamos embora. Não existe isso. Isso aqui é doutrina básica. Então, agora, voltando aqui na apostila sobre o batismo, lemos esse texto e a doutrina de batismos é citada como uma das doutrinas elementares da vida cristã. E as Escrituras nos falam de 6 batismos. O primeiro é o de João Batista. Batismo de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino. Porque está próximo, o reino está próximo, né? O rei estava chegando.
né? Quando o rei Jesus chega para João batizá-lo, ele começa a dizer, é chegado o reino. Porque Jesus é o rei, e ele chegou. Então é chegado o reino. Mas ali, primeiro João Batista declara, arrependei-vos, o reino está próximo. E o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento. É a doutrina básica. Ele começa dizendo, vocês têm que se arrepender do que vocês andam fazendo. Depois vem o batismo no corpo de Cristo. Quem nos batiza, porque a palavra bapto, grega, quer dizer mergulhar. Bapto. Batizar é mergulhar. Bapto é mergulho. O verbo mergulhar em grego é bapto. E aí, quem nos batiza no corpo de Cristo, nos toma e nos inclui no corpo de Cristo, nos mergulha, é o Espírito Santo. E quem nos batiza no Espírito é Jesus. Então Jesus nos batiza no Espírito e o Espírito nos batiza no corpo de Cristo. Um te imerge no outro. Estão comigo? Então tem um batismo que é no corpo de Cristo, que é realizado pelo Espírito. O Espírito é quem te batiza no corpo de Cristo. E depois tem batismo nas águas. Batismo nas águas, nós sabemos, é um testemunho público daquilo que acontece dentro de nós, pela fé, de você ser morto com Cristo, sepultado e ressurgir com Cristo. Batismo nas águas. Depois tem o batismo no Espírito. Nós vamos discorrer um pouco mais sobre ele aqui em seguida. Mas quem nos batiza no Espírito é Jesus. Depois tem batismo no sofrimento. É como Paulo, quando Jesus declara, importa que ele saiba o que é padecer. E ele foi batizado para sofrer, e até Paulo declara, sofre comigo o sofrimento de Cristo, né? Eu falei isso aí domingo à tarde aqui para os líderes de discipulado, né? Está lá em 2 Timóteo 2, sofre comigo o sofrimento de Cristo, é Paulo falando com Timóteo. Então esse batismo de sofrimento fala de você, característico dos mártires, e a primeira igreja foi uma igreja batizada com esse batismo de sofrimento. Por quê? Esmirna é a primeira igreja. Esmirna é uma das 7 igrejas, e Esmirna é também um período da igreja. Nós vamos estudar isso bem lá em Apocalipse, no 2º semestre. A apostila está pronta, ficou linda, vai ser bombástico. Mas as 7 igrejas, elas são 7 tipos de igreja, e elas são também 7 épocas da igreja, 7 eras da igreja. E a primeira, a igreja do primeiro século, é um tipo de igreja, e a Bíblia a chama de Esmirna. Esmirna, ou erva amarga, é uma erva que, depois de massacrada, ela exala um aroma maravilhoso às narinas. E para ela liberar esse bom perfume, ela tem que ser esmagada. Então Esmirna, essa primeira igreja, foi esmagada. Foi lançada aos leões, foi posto fogo, perseguida, massacrada, martirizada. Foram expostos a esse batismo de sofrimento. E batismo no fogo, que nós vamos falar junto com o batismo no Espírito. Não trataremos de todos os tipos de batismo muito profundamente, tá? Porque Efésios 4:5 diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Como em todas as outras passagens que falam deste batismo, o assunto é a unidade do corpo, significa que aos olhos de Deus há um corpo somente e, portanto, um batismo somente. Embora cada um seja batizado neste corpo em diferentes momentos,
períodos e lugares. Vamos ler sobre isso? 1 Coríntios 12, abra lá, deixar bem claro. Por isso, o texto aqui no início está falando batismo ou batismos, tá? Porque a Bíblia nos descreve vários batismos, mas no fim, a própria Bíblia declara que há um só batismo, porque na verdade o que ele está falando é de você estar mergulhado no corpo de Cristo, estar mergulhado em Cristo. Como é que a gente fica mergulhado em Cristo? Eu já falei isso para vocês aqui 10 vezes. Como é? Como é que você se deixa mergulhar em Cristo? Como? É assim, ó. Você fica aqui mergulhado em Cristo, na palavra, imerso na palavra, envolto na palavra, de sorte que quem olha para você vê a palavra, Cristo. Estar mergulhado em Cristo, estar no corpo, estar baptizado na palavra. Esse é o batismo, né? 1 Coríntios 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tá? Então, com a palavra, ela declara muitas vezes que é um só, e é um só, e é um só. Então, nós vamos tratar esse batismo como sendo um batismo, que é estarmos mergulhados em Cristo. Romanos 6, 3 e 4, para acabar de clarear. Romanos 6, 3 e 4 diz: Ou, porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, continua aqui dizendo que nós fomos batizados em Cristo. E aí, ele já inclui aí que nós somos mergulhados em Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Então, apesar de se tratar vários mergulhos, o que importa é um mergulho só. Amém? Pegaram a ideia? A Bíblia descreve vários mergulhos e você vai ser mergulhado nisso, mergulhado naquilo, mergulhado no outro, mergulhado nesse. Mas o que tem que ser é mergulhado em Cristo. E nele a gente é mergulhado de diversas formas. Alguns com sofrimento, outros com manifestações do Espírito. É o Espírito Santo que coloca o salvo em Jesus Cristo, no corpo de Cristo. Esse batismo acontece uma única vez a todos os que nascem de novo, exatamente no movimento do novo nascimento. Agora, olha só, presta atenção. Talvez você esteja raciocinando assim. Teve uma vez que o pastor fez um baita de um apelo e o negócio foi com choro e foi com emoção e foi com muita honestidade e verdade e autenticidade. Alguns foram lá na frente e você percebe que o Espírito Santo tomou aquelas vidas e eles aceitaram a Cristo ali em choro, em arrependimento e tal. E você diz, nasceu de novo. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. Não nasceram ali, pumba. Deus deu poder para serem feitos filhos. Tanto que um monte de gente vem, debaixo de choro e constrangimento, e coração quebrantado, e contrito, e muita emoção, e 2 meses depois volta para o terreiro. Ou vai aqui, vai ali, vai lá. Se for político, então, aí vai onde mandarem, ele vai. Ele consegue se converter na igreja
dos crentes, ele volta para a missa, depois ele vai para as baianas, não sei das quantas, tomar um banho em alguma coisa, e vai onde for. Então, o momento do novo nascimento é que você é batizado pelo Espírito. Mas qual é esse momento? Aí é com Deus. E alguns a gente olha e fala assim, não sei, viu? Sei nem se nasceu de novo. O cara, você pega os frutos dele, é tudo espinhudo. Que fruto é esse? Pelos frutos você conhece a árvore, isso é boa. Uma boa árvore dá bons frutos, não dá maus frutos. Então você olha para os frutos e fala, acho que tinha que lançar no fogo. Pai, vamos lançar ele no fogo? Deus diz, não, cara, você está louco? De repente ele é trigo, e você vai lançar no fogo? Daqui a pouco, espera um pouco aí, deixa comigo, quem lança no fogo sou eu, você não lança. Então a gente não sabe o momento do novo nascimento, tá? Então quando a gente lê aqui, exatamente no momento do novo nascimento, não cabe a nós ter esse juízo. E alguns a gente acha que não entendeu nada. Eu, por exemplo, nós ministramos, eu e a Lilian, uma senhora que trabalhava na nossa casa lá em Ubatuba, e ela vivia bêbada, mas não parava em pé, sempre bêbada. E aí, não, vamos ministrar essa mulher, vamos. E ministra, ela se converteu, bêbada, que estava caindo. A minha mulher falou, não entendeu nada. E aí, não entendeu nada. Nós voltamos depois de 6 meses, nas outras férias, 6 meses depois, a mulher estava na Universal, parou de beber, estava uma santa. E o que aconteceu? Agora eu me meti na igreja e eu fui liberta, os caras me tiraram um monte de demônio, não sei o que lá. É mesmo, ela se converteu, bêbada, caindo. E eu olhei e falei, E a gente erra feio, né? Nessas coisas, né? Bom, já lemos isso, né? 1 Coríntios 12, 13. Diz que todos foram batizados, não somente os espirituais. O tempo verbal indica um ato feito de uma vez por todas. Todos fomos batizados. É o que nós lemos lá, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, reconhecer esse batismo é a base para uma vida de vitória, pois reconhecemos que somos um com o Senhor Jesus Cristo. E quem pode derrotar o Senhor Jesus Cristo? Quem pode? Tudo que vier contra alguém que está em Cristo estará vindo contra ele. Porque se você está em Cristo e vem alguma coisa contra você, bate em Cristo, né? Pau! Se converter. Atos 9, 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que eu li isso? Porque quem vem contra você, vem contra Jesus, né? E Paulo vinha contra a igreja. E aí, Jesus se apresenta diante de Paulo e pergunta para ele, Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava perseguindo nós, os cristãos. E aí, ele está perseguindo Jesus. Tomou pau, né? Vai aprender agora. E aprendeu. O reconhecimento deste batismo é também a base para a nossa unidade com os irmãos. E tem de mudar a nossa atitude para com eles. Estamos em um único corpo. Temos uma só cabeça, o Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas é
É um símbolo que testemunha o que o Espírito fez internamente na minha vida. É a identificação com a morte, sepultura, ressurreição de Jesus Cristo. O batismo de sofrimento é a nossa identificação com Cristo na continuação de sua obra na terra. Quem é que quer continuar a obra de Cristo aqui na terra? Segura aí, cara, que vai doer. Amém? A vida te foi dada de graça, mas manter a vida eterna custa caro pra caramba. Custa uma grana. Não é fácil, não. Não é uma grana, não. Custa a tua vida. Literalmente custa a vida. Então, abre lá em Marcos 10, para a gente ver o texto que testifica sobre o sofrimento. Marcos capítulo 10, 37 a 39. Diz: Responderam-lhe: Concede-nos que na tua glória nos sentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: O cálice que eu bebo, há vez de bebê-lo, e no batismo que eu sou batizado, há vez de ser batizados. Estão vendo aqui sobre os batismos, e Jesus sendo mergulhado em algumas coisas que ele não queria, que é sofrimento, né? Beber o cálice que ele ia beber é ser crucificado e morto. E o batismo que ele ia ser batizado é ele ser espancado, cuspido, completamente maltratado. É um batismo de sofrimento. Fora isso, é a separação dele com o Pai, nos dias em que ele ficou no Hades, pagando o preço por nós, e aí é um tremendo sofrimento. Ele eternamente não se separa do Pai, mas ali, por amor a nós, Pai, por que me abandonaste? Isso é terrível. Imagina alguém que nunca se separou do Pai, nunca. Pode andar para trás até o princípio, e depois você passa do princípio e continua, e não para nunca, e continua. Jesus estava com o Pai. Ali, ele teve essa dor de se separar do Pai. E aí, aqui ele declara que os discípulos disseram para ele: a gente pode sim. E ele disse: aí vocês vão mesmo. Porque essa é a turma lá de Esmirna. Então, um foi decapitado, o outro foi esquartejado, o outro foi crucificado de ponta cabeça. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, e por aí vai. Então, muita gente passou pelo martírio que Cristo passou, né? E o que ele está querendo dizer é: nós somos batizados e sofremos as dores de Cristo em nós hoje ainda. Nem perto de Esmirna, né? A gente só dá uma de bebê chorão, né? Faz biquinho, qualquer coisa que acontece, já não... sai Satanás, e faz biquinho. Está amarrado. Faz biquinho, né? Não fico mais aqui, eu vou para aquela igreja lá, que lá tem Mercedes e Porsche e iate. Aqui não quero mais. Bom, então, como vimos, a nossa identificação com Cristo nesse batismo de sofrimento nos fala de nós combatermos o bom combate e sofrer com Ele, né? E nós vamos dar continuidade à obra de Cristo nessa terra. E a gente vê a igreja cristã sendo perseguida nos nossos dias, né? Temos até esse ministério Portas Abertas, que fala de ir em nações que são fechadas ao Evangelho. Tem gente sendo presa porque entra lá com Bíblia e passa por muitos sofrimentos por conta da palavra de Deus não estar sendo recebida em alguns lugares fechados à palavra de Deus. Mas aqueles que são missionários, aqueles que, enfim, desbravam
novos povos, etc. Eu me lembro que nós fizemos uma viagem missionária uns muitos anos atrás. A gente construiu um barco hospital na Amazônia e eu fui 12 vezes, 12 anos, 3 semanas do ano a gente andava no Rio Madeira com o barco, chamava O Samaritano, o barco. E cabia 40 e tantas pessoas dormindo no barco, com cabines, com tudo. Uma infraestrutura, a gente levava os médicos, os dentistas, as dentaduras, fazia um negócio. E por que eu falei isso, meu Deus? Para identificar com o sofrimento de Cristo. Duro ficar velho, né? Lembrei. Aí, a gente foi numa tribo, Parintintim. E para entrar na tribo, você passa num gargalo lá que é de um igarapé. Você sai do Rio Grandão e tem um igarapé que é um afluente daquele Rio Grandão que é pequenininho. E lá na frente tem a tribo, lá no meio do mato. E para entrar lá, você tem que ter o ok do cacique da tribo. Se entrar lá, assim, de galego, morre. E aí, a gente, o cacique não queria deixar a gente entrar lá para falar de Deus. Ele falava pouco português, era meio maneiro. E aí, aconteceu que nós estávamos numa voadeira, não sei se vocês sabem aquele bote do Zé Colmeia lá do Alligator, sabe o Alligator? Não sabe. Então, sabe esses botes de pesca com motor de rabeta? Então, mas não é motor de popa não, hein? Esses motor Yamaha lá, não. Rabeta é um cano com uma hélice na ponta e aqui tem um motorzinho a gás, umas coisas esquisitíssimas lá. Chama rabeta o motor. E aí nós estamos na voadeira, que é aquele, cabe meia dúzia de cara, tá o cacique, eu, o pastor Valamatos, mais 2 lá que eu levei daqui, a garotada nossa aqui, uns jovens. Aí nós pegamos um banzeiro. Banzeiro é um roda-moinho que dá no rio, que ele começa porque tem uma árvore lá embaixo que está de rosca lá, meio presa, e a correnteza faz aquele negócio rodar, e eles chamam aquilo de banzeiro, e aquilo chupa o barco para baixo. E aí a gente tinha um banzeiro ali na frente, e desviamos do banzeiro, entramos no outro banzeiro, bum! Aí deu aquele tranco e pô! Estourou tudo, e o barco fez... e não ia mais a lugar nenhum, né? E furou e entrava água, e o que faz o barco não encher d'água é a tua velocidade. Se você para, ele afunda. Mas se você está em velocidade, a velocidade não deixa a água entrar no barco. Entra um pouquinho e pronto, fica naquilo. E aí estava o índio ficou apavorado, e nós começamos a orar, que nem louco. E ele mandou bala acelerou o rabeta, e nós atravessamos de um lado no outro do Rio Madeira, que tinham, sei lá, 3 quilômetros. Quando nós chegamos do outro lado, que era pertinho da entrada já do Igarapé para ir para a tribo, descemos do barco, aloprando, assim, já, todo mundo... E aí, quando a gente foi ver, a hélice que estava na ponta do eixo lá, dentro d'água, tinha 3 pás, assim, só tinha 2, só tinha uma, 2 tinham ido embora, e ficava rodando uma. E o índio viu aquilo, e viu que a gente atravessou 3 quilômetros de água com um negócio daquele, ele ajoelhou na frente do pastor Valamatos e falou assim: pastor autorizado fará Deus. É um barato. Isso porque
a gente padece com Cristo nos nossos dias, né? Não é mole, não é nem uma moleza. Então, vamos lá, João 17, 14, 15, vai nos falar disso. John. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Ou seja, o mundo os odiou, dá testemunho de que nós vamos ter que padecer com Cristo. Porque também o mundo odiou a Cristo. E o mundo, Cristo está dizendo, eu dei para eles a tua palavra. E Jesus está falando com o Pai, eu dei para eles, nós, os discípulos, a tua palavra. E o mundo os odiou, né? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quer dizer, então, se você não é do mundo, como Jesus não é do mundo, o mundo te odeia. Viu? O mundo te odeia, não tem jeito. E aí a gente padece algumas coisas. E ele diz, não é para tirar eles do mundo, mas livra eles do maligno. E o sangue de Jesus é que faz separação entre nós e o maligno. De forma que o maligno não nos toca. Não nos toca quando você está aqui, ó. Permanece em Cristo, na sua palavra. Agora, se você disser para Jesus, ó, dá um tempinho, amanhã eu volto. E vou até ali. Meu Pai. Filipenses 1, 29. Pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Né? Então, te foi dado, ok? Foi concedido para você por amor, por amor de Cristo, não somente crer, mas também padecer por Ele. Tudo bem? Ou você já está afim de mudar de igreja? 2 Timóteo 3,12. Olha lá. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é piamente? Eu expliquei isso domingo à tarde. A vida de piedade e a vida de impiedade. E disse para eles, se vocês quiserem saber, você tem que ir no panorama bíblico. E ninguém se entusiasmou. Não teve um amém. E a minha mulher falou assim para mim, você tem que chamar eles para ir no panorama. Eu falei, para bom entendedor, meia palavra bah. Já deviam ter caído a ficha, tem que estar aqui. Mas na verdade, amados, você saber a diferença de uma vida de piedade e da vida de impiedade, decorrido já o tempo de vocês deviam saber isso aí, ó. Né? É básico. Então viver piamente em Cristo e a vida de piedade é uma vida vivida certo de que Deus existe, está vendo tudo e Ele é o teu galardoador. Essa é a vida de piedade, não é a vida de dar esmola para todo mundo. Isso é latim, é horrível. A palavra do latim nada tem a ver com a palavra bíblica. Essa piedade que se fala de sair distribuindo esmola, isso não é o que a palavra declara aqui. A palavra nossa aqui no grego e no hebraico não é essa do latim. Traduziram a Septuaginta do latim de forma equivocada. E a vida de piedade é uma vida
vivida, sabedor de que Deus existe, Ele está vendo tudo e Ele é quem te premia, Ele é o teu galardoador, é quem vai te condecorar. Então você tem temor dEle. Isso é vida de piedade. E quem se afasta disso e vive uma vida de impiedade, é a vida como se Deus não existisse. Você faz o que te der na telha, Ele não está vendo nada, e cada um por si. Né? Essa é a vida de impiedade. A vida piedosa, a vida vivida piamente, é uma vida de crente. Eu creio piamente. Ok? Então quem quiser viver isso aí, o que vai acontecer com ele? Vai padecer perseguição. Então, como alguns não aguentam perseguição, quando vem a perseguição, o cara vai para a impiedade. Pum, pula, vou para outro barco. Aí acabou a perseguição, opa, vamos lá com todo mundo. Né? Bom é louvar ao Senhor. Aí começa a perseguição. E aí você pula para o outro barco e... Aí fica cada dia num barco. Isso aqui é o terror. Aí agora, o batismo com, do Espírito Santo, ou o dom do Espírito, derramamento do Espírito, unção do Espírito, revestimento do Espírito. Né? Então, vou começar de novo. O batismo no Espírito, o batismo com o Espírito, o batismo do Espírito Santo, ou o dom do Espírito, o derramamento do Espírito, a unção do Espírito, o revestimento do Espírito. O mais importante não é o nome dado a essa experiência, mas o fato de sua existência. Esse assunto, porém, não deve ser discutido, ele deve ser estudado, sem preconceitos e honestamente na palavra de Deus. Isso porque, gente, tem muita igreja, muito tradicional, que não estuda isso, deletou, risca da Bíblia, arranca essa página, proíbe o falar em línguas, e é do diabo, uma coisa louca. Né? Então, sem preconceitos e honestamente na palavra de Deus, falando para uma turma que ainda reluta lá em receber essa experiência do Espírito. E que tem todos esses nomes aí que lemos. Né? Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem para o nosso novo espírito e faz morada ali, para sempre. Então você se tornou habitação do Espírito, amém? Em seguida recebemos o Espírito Santo sobre nós. Isto é o que Deus programou e deveria ser o procedimento normal com todos os salvos. Jesus Cristo já nasceu com o Espírito habitando em seu Espírito. Ele é o único na raça humana que nasceu já o Espírito Santo habitando nele. Mas foi necessário que o Espírito viesse sobre ele para iniciar o seu ministério na terra. Amém? Quando foi isso que o Espírito veio sobre ele? No batismo, e vi o Espírito Santo vir sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Primeiro, ele é batizado com o Espírito. Segundo, ele é declarado filho. Porque Deus é um Deus de pai para filho. Sem essa unção passando do pai para o filho, o reconhecimento de um filho, ele não receberia a herança, que é do pai. Ele vem às mãos de Jesus a herança, porque Deus declara: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Enquanto ele não foi declarado filho pelo próprio pai, para todos ouvirem, não começou o ministério. Ministério é uma coisa de pai para filho. Essa é uma outra pregação, mas
Deus ungiu Arão, e a unção que veio sobre o sumo sacerdote Arão foi transferida para suas descendências. Nadab, Abiú, Eliseu e o outro filho. Bom, Nadab e Abiú, daqui a pouco eu te falo os outros dois nomes. São 4 filhos. Pegaram o manto de Arão e a unção que foi posta sobre Arão foi posta sobre cada um dos filhos. Primeiro Nadab, Abiú. Alguém me ajude aí. Eliseu, não é Eliseu. Whatever. E aí, Itamar, isso. O que mais? Hã? Eleazar? Eleazar? Não é Eleazar, não é Eliseu. Eleazar. Nadab e Abiú. Itamar. Ok. Está estranho esse negócio. Mas enfim, os 4 receberam a unção que veio do Pai. E a unção sobre Arão desce sobre a sua descendência. As suas descendências. É uma unção, de pai para filho. Então o sacerdócio na terra é assim. E reino é assim, de pai para filho. E um filho de Davi vai se sentar no trono do seu pai e vai reinar para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus de pai para filho. Enquanto não está o pai ali transferindo para o filho, não acontece a herança, não acontece o ministério. Jesus, então, vem sobre ele o Espírito Santo, e ele é declarado filho, e aí começa o ministério. O que eu quero dizer é, apesar de Jesus ter nascido habitação do Espírito Santo, precisou vir sobre ele o Espírito. Apesar de nós nascermos, e agora, no novo nascimento, se é que alguém nasceu de novo, no novo nascimento, ser habitação do Espírito, ainda é preciso que o Espírito venha sobre ele. É esse o contexto aqui. Então, Mateus 3,16, nós vamos falar de Jesus. Diz, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo pelo sopro do Senhor Jesus. Vamos ler isso aqui, ó, importante. João 20, 21. Primeiro Jesus sopra sobre eles. Porque Jesus vai subir. Jesus 20, João 20, 21 e 22. Disse-lhes então Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E aí Jesus subiu ao céu. E eles receberam o Espírito Santo? Não. Eles ficaram lá mais 10 dias, até que veio sobre eles o Espírito Santo. Então, aqueles homens, eles já tinham sido habitação do Espírito Santo. Mas Jesus teve que subir no céu e enviar o Espírito, e o Espírito veio sobre eles. Aí, quando passaram 10 dias, eles receberam no dia de Pentecoste o derramar do Espírito, o batismo no Espírito, o enchimento do Espírito, todos aqueles nomes lá que nós vimos, veio sobre eles. Apesar deles já serem habitação do Espírito, Jesus soprou o Espírito neles, ainda assim, depois que Jesus subiu e que enviou o Espírito, aí o Espírito veio sobre eles. E aí foi o dia de Pentecoste. Da Páscoa até o Pentecoste, tem 50 dias.
E os judeus contam isso, e eles chamam isso de a contagem do Homer. No primeiro dia depois da Páscoa, é o primeiro dia do Homer. E aí tem uma tradição oral que nas casas deve ser falada. Bendito Deus eterno, que fez o universo, Criador do universo, e tem uma bênção sobre hoje, é o primeiro dia do Homer. E se conta 49, são 7 semanas, 49 dias de contagem do Homer, até que no 50º é o dia do Pentecoste. Quando estava no 40º dia da contagem do Homer, 40 dias depois da Páscoa, Jesus tinha ressuscitado, ele andava na terra 40 dias, no 40º dia ele subiu ao céu, soprou o Espírito sobre todo mundo. Sobre todo mundo não, sobre os seus discípulos. E aí, 10 dias depois, no dia do Pentecoste, aí já tinha passado mais 10 dias do Homer, 50 dias depois da Páscoa, no Pentecoste, desce o Espírito. Porque Jesus chegou lá em cima, e 10 dias depois o Espírito chegou aqui embaixo. Tudo bem? Demorou, né? Mas as coisas com Deus são assim. Ele não atrasa. É o tempo. É o tempo. Então, os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo pelo sopro do Senhor Jesus. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre eles. Jesus tinha dito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Atos 1:8. Note que ele não disse, sereis salvos ao descer sobre vós o Espírito. Ele não disse, recebereis a mim quando descer sobre vós o Espírito. Não disse. Nascereis de novo. Não. O que ele disse? Recebereis poder. Poder. Até ali ninguém tinha poder nenhum. Pedro amarelou. Negou Jesus 3 vezes. Por quê? Não tinha descido o Espírito sobre ele, não tinha poder. Mas no dia de Pentecostes ele recebeu o poder. Aí ele amarelou? Não. Ele se levantou ousadamente e pregou. E se converte em 3.000. E depois 8.000. E depois ele foi crucificado de ponta cabeça. Em vez de negar Jesus, ele foi crucificado. Por quê? Recebeu poder. Nós precisamos receber esse poder. E ele tem que ser renovado todo dia. Não encha a cara de vinho, mas encha a cara do Espírito Santo. Todo dia. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que é para você ficar bêbado do Espírito. Todo dia, cheio de poder. Porque aqueles que receberam no dia do Pentecoste o Espírito, eles olhavam para eles e disseram, estão bêbados. Esses caras estão bêbados, mas é 9 horas da manhã, como estão bêbados? Então quem é cheio do Espírito, fica felizão. Fica felizão. E desce poder sobre você. E aí você pode fazer a obra, e pode ser testemunha. Em todo lugar. Em Samaria, as pessoas já tinham ouvido a palavra pregada por Filipe. Tinham crido em Jesus Cristo e sido batizadas. Mas não creio que Filipe batizasse alguém que não tivesse confessado a Jesus como Salvador. Depois disso é que Pedro e João desceram a Samaria e oraram para que recebessem o Espírito. Eles não falaram de Jesus, nem de salvação. Eles impuseram as mãos para que recebessem o Espírito. Amém? E aí o Espírito vem sobre eles. E outra coisa que eu tenho que deixar claro para vocês. Todo mundo, todos, sem exceção nenhuma, dezenas de casos relatados na Bíblia, em que se impôs mãos para que viesse o Espírito sobre alguém, o cara saiu falando em língua estranha. Todos, sem exceção. Recebeu o Espírito, sai falando em línguas. Já se dora essa pílula hoje em dia, dizendo, não, mas nem todo mundo que vai receber o Espírito Santo vai ter que falar em línguas. Não, o cara pode receber o Espírito e é tímido, não fala nada. Vai para casa, pronto. Não.
recebeu o batismo no Espírito, foi cheio do Espírito, né? O Espírito veio sobre a pessoa, recebeu o poder, línguas. Todo mundo, sem exceção. Todos esses que Pedro e João oraram para que recebessem um Espírito, saíram falando em línguas. Você pode ler qualquer passagem, todas, sem exceção, todo mundo saiu falando língua estranha. Porque são línguas que é do Espírito. E o Espírito dá essas línguas para nós, para que a gente seja edificado na nossa fé santíssima. Abra aí no livro de Judas, e a gente encerra a aula com isso. Judas... Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É esse o versículo. Quer dizer, você ora no Espírito Santo e a sua fé santíssima é edificada. Né? Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Para isso é te dado as línguas do Espírito. Para você orar as línguas do Espírito e para você ser edificado na tua fé santíssima. Quando você negligencia e não ora no Espírito, você permanece criancinha. Quando você ora muito no Espírito, sem nem se dar conta, você acrescenta a sua fé e cresce na tua fé santíssima só porque orou coisa que você não entende. Só por isso. E eu posso dizer a vocês aqui, sem sombra de dúvida, eu oro no Espírito mais do que todos vocês. Oro. Mas vocês não chegam nem perto de mim, de orar no Espírito. Mas nem perto. Agora, se disser, o pastor é um homem de oração, que está sempre nas reuniões de oração, não. Não. Mas no Espírito, meu irmão, se você passar o resto da tua vida orando em línguas, você não vai conseguir me alcançar. Se você não parar nunca. Estou te falando. Por quê? Porque se você ora no Espírito, e não é fácil, viu? Você pode ficar aí uns 2, 3, 5 minutos. Agora, vai falando em línguas, você vai ver como cansa. E como não chega a parte alguma, teus olhos falam, eu estou ficando bobo, mas a sua fé santíssima é acrescentada. Acho até que a tua memória melhora por trazer a palavra à tona, na tua boca, por orar muito tempo em espírito. É assim que a gente é edificado na nossa fé. Amém? Aleluia! Aqui.